Olá, eu sou Beatriz Ribeiro e nesse vídeo vou falar sobre a relação entre jogos digitais e ensino. Esse vídeo é uma proposta de atividade para o módulo de gamificação e jogos digitais. Um dos aspectos que me chamou bastante atenção nos textos trabalhados está relacionado à parte cognitiva dos jogos. A lógica de jogos está cada vez mais presente na nossa vida cotidiana. Pontuação, rankings, níveis, regras, objetivos, avatares. Vemos isso bastante em aplicativos gamificados, não só voltados para a diversão, mas também para redes sociais, redes profissionais e até mesmo aplicativos de banco. Esse jeito gamificado de pensar é tão natural que está fazendo parte de várias áreas de nossas vidas, especialmente da educação. Outro aspecto que me chamou bastante atenção é o cultural. Os jogos digitais são elementos da cybercultura, sem dúvidas. E Huizinga traz a definição de jogo como um elemento que produz a cultura humana. Os jogos digitais, assim como representações culturais como filmes, séries, músicas, fazem parte do cotidiano dos alunos. São mídias. E trazer estas mídias, especialmente os jogos digitais, para a realidade da sala de aula produz ainda mais engajamento, um envolvimento mais efetivo. A participação do aluno é fundamental para que o jogo aconteça. E isso está muito relacionado com a proposta construtivista, bastante utilizada também na gamificação. Dessa forma, entendo que jogos digitais e ensino têm uma relação cada vez mais próxima. Talvez ainda haja uma certa resistência de professores e algumas instituições à utilização destes jogos em sala de aula. Acredito que talvez o primeiro caminho seja utilizá-los no aspecto cultural. Dessa forma, entendo que os jogos digitais e o ensino podem ter uma relação cada vez mais próxima. Se pensarmos na influência que esses jogos têm na vida cotidiana dos alunos, e se favorecermos a interação de professores com esses jogos também, é possível que haja um engajamento ainda maior e que, de maneira efetiva, esses jogos possam fazer parte também do processo de aprendizagem. Seja de maneira cultural, com estratégias como o Serious Gaming, onde o professor pode trazer os jogos como instrumento para que possamos analisar, assim como se faz hoje com filmes, séries e músicas, e que faz parte do cotidiano dos alunos, enquanto mídia. Então, trazer a realidade destes jogos para a sala de aula, em comparativo com o conteúdo que esteja sendo abordado. Isso é muito válido também na falta de tecnologia em sala de aula. A gente sabe que escolas públicas hoje em dia nem sempre têm, especialmente as escolas públicas, nem sempre têm os recursos necessários para que possamos aplicar algumas teorias, algumas práticas. Então, uma sugestão seria o serious game, né? Ou seja, usar esses jogos para abordar conteúdos. Abordar, de repente, a narrativa, por exemplo. É possível também, sem utilização necessariamente de tecnologias digitais em sala de aula, trabalhar os aspectos de gamificação, onde o aluno poderá desenvolver seus próprios jogos, que podem ser digitais ou não. Poderíamos trazer até mesmo alguns dos elementos de gamificação para compreender até que ponto esses elementos são necessários ou não para construir uma história. Essa história pode estar associada com diversas disciplinas. Seria bastante interessante. Com a mediação do professor, ciente das características dos jogos digitais e de suas possibilidades, e uma participação cada vez mais ativa do aluno, interagindo, buscando produzir seu conhecimento, interagir com as regras, com os aplicativos, ou até mesmo sem o uso de aplicativos, mas compreendendo o processo de gamificação, é possível adquirir uma aprendizagem cada vez mais efetiva. O uso de jogos digitais no processo de ensino-aprendizagem permite que o aluno possa ter dois comportamentos bastante significativos. Um deles é analítico, onde ele vai compreender as regras do jogo, de que forma podem ser utilizadas e poder cumprir seus objetivos a partir de então. E no segundo aspecto, está relacionado à participação mais efetiva do aluno no processo de aprendizagem, na aquisição desses conteúdos,
em prol desse objetivo final do jogo. E o que corrobora bastante com o conceito construtivista, bastante utilizado, inclusive, nas tecnologias ativas de educação à distância e no uso também de tecnologias na educação, seja de maneira híbrida, presencial ou EAD, como nós temos falado. Dessa forma, entendo que os jogos digitais são fundamentais para potencializar o processo de ensino-aprendizagem, sobretudo pela sua capacidade de desenvolvimento cognitivo, pois, através dos jogos, podemos treinar várias habilidades capazes de adquirir conhecimentos das mais diversas áreas, das mais diversas disciplinas. Então, é bastante válido a utilização desses jogos em sala de aula, seja de maneira digital, seja através da compreensão do processo de gamificação, ou até mesmo da compreensão do desenvolvimento de jogos. São diversas as possibilidades que os jogos oferecem, especialmente os jogos digitais.